Olá, hoje, 12 de junho de 2026, vamos finalizar o livro de Jó, lendo do capítulo 38 ao 42. E amanhã, se Deus assim permitir, começaremos o livro de Salmos. Senhor nosso Deus, obrigado por mais essa oportunidade que Tu nos dá de lermos a Tua palavra, de crescermos em conhecimento e graça diante de Ti, em o nome de Jesus. Amém. Capítulo 38 do livro de Jó. Primeira resposta de Deus a Jó. Então, no meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela suas linhas de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões, quando irrompeu do ventre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: Até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. Alguma vez na vida você deu ordens à madrugada ou mostrou ao amanhecer o seu lugar, para que agarrasse a terra pelas extremidades e dela sacudisse os perversos? A terra se modela como o barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como um vestido. Dos ímpios é retirada a sua luz e o braço levantado para ferir se quebra. Você foi até as nascentes do mar ou percorreu o mais profundo do abismo? Será que a você foram reveladas as portas da morte? Você viu essas portas da região tenebrosa? Você tem noção clara da largura da terra? Responda, se você sabe tudo isso. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Para que você as esconda ao seu território e conheça o caminho para sua casa? Você sabe isso porque nesse tempo já era nascido e porque é grande o número dos seus dias. Você alguma vez entrou nos depósitos da neve ou viu os reservatórios do granizo que eu guardo até o tempo da angústia, até o dia da batalha e da guerra? Qual o caminho para o lugar onde se difunde a luz e onde o vento leste se espalha sobre a terra? Quem abriu canais para o aguaceiro ou caminho para os relâmpagos e trovões, para fazer chover sobre a terra, onde não há ninguém, e nos lugares desertos onde ninguém mora, para dessedentar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva? Por acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas de orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá a luz à geada do céu? As faíscas ficam duras como a pedra e a superfície das profundezas se torna compacta. Para que você... Será que você pode atar as correntes do sete estrelo ou soltar as cordas do Órion? Você pode fazer aparecer as constelações ao seu tempo ou guiar a ursa maior com os seus filhos? Você conhece as leis que governam os céus e pode estabelecer a influência sobre a terra? Você é capaz de levantar a sua voz até as nuvens para que a abundância das águas cubra você? Você pode dar ordem aos relâmpagos para que saiam e digam as suas ordens. Quem pôs sabedoria no coração e deu entendimento à mente? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens e os cântaros dos céus? Quem os pode despejar para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apaguem uns aos outros? Será que é você que caça a presa para a leoa ou mata a fome dos leõezinhos quando se agacham nos covis e ficam à espreita nas suas covas? Quem prepara o alimento para o corvo quando os seus filhotes chamam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Capítulo 39 de Jó.
Você sabe o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou cuidou das corças quando dão suas crias? Pode contar os meses que cumprem, ou sabe o tempo do seu parto? Elas se encurvam para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais voltam para elas. Quem pôs em liberdade o jumento selvagem? Quem soltou as suas cordas? Eu lhe dei o deserto por casa e a terra salgada por morada. Ele se ri do tumulto da cidade, não ouve os gritos do guia. Os montes são o lugar do seu pasto e anda à procura de tudo que está verde. Será que o boi selvagem aceitará trabalhar para você? Será que ele passará a noite junto com sua manjedoura? Por acaso você consegue prendê-lo ao arado com cordas? Ou irá ele atrás de você para fazer os torrões nos campos do vale? Você vai confiar nele por causa da grande força que ele tem, ou deixará o seu trabalho por conta dele? Você acredita que ele trará para casa o que você semeou, ou colherá na sua eira? A avestruz bate alegre as asas, como se tivesse asas e plumagem de cegonha. Ela põe os seus ovos no chão e deixa que sejam chocados na areia, e se esquece de que algum pé os pôde esmagar, ou de que os animais do campo podem pisá-los. Trata com dureza os seus filhos como se não fossem seus, embora seja em vão o seu trabalho. Ela está tranquila, porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Mas quando um salto se levanta para correr, ri do cavalo e do cavaleiro. Por acaso foi você quem deu força ao cavalo, ou revestiu seu pescoço de crinas? É você quem faz pular como gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva no vale, satisfeito com a sua força, e sai ao encontro dos inimigos. Zomba do medo e não se espanta, não recusa por causa da espada. Sobre ele balança a aljava, cintila a lança e o dardo. Com ímpeto e fúria, vai engolindo as distâncias e não se contém ao som do clarim. A cada toque do clarim ele diz: avante! Cheira de longe a batalha, o grito dos comandantes e o alarido de guerra. Será que é pela inteligência que você tem que o falcão voa, estendendo as suas asas para o sul? Ou é por uma ordem que a águia sobe e faz o seu ninho lá no alto? Ela mora no penhasco, onde faz sua morada, no alto penhasco, em lugar seguro. E dali descobre a presa. Seus olhos avistam de longe, seus filhotes chupam sangue que há, mortos, ali está. Onde há mortos, ali está. Capítulo 40 do livro de Jó. O Senhor disse mais a Jó: será que alguém que usa de censuras pode discutir com o Todo-Poderoso? E responda a isso aquele que critica a Deus? Então Jó responde ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderei eu? Põe a mão sobre a minha boca. Uma vez falei e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó e disse: cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Será que você está querendo anular a minha justiça? Ou me condenará para se justificar? Você tem um braço tão forte como o braço de Deus. Você pode trovejar com a voz que ele troveja? Adorne-se então de excelência e grandeza e vista-se de majestade e glória. Derrame as torrentes da sua ira, olhe para os orgulhosos e humilhe-os. Sim, olhe para eles e humilhe-os. Esmague os ímpios no lugar onde estiverem. Cubra-os todos no pó. Prendam todos eles no sepulcro. Então também eu confessarei a seu respeito que a sua mão direita lhe dá vitória. Contemple agora o behemote eu criei junto com você. Behemote, animal, talvez um hipopótamo. E come capim como boi. A força dele está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Ele endurece a sua cauda como cedro. Os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze e as suas pernas são como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos feitos de Deus, aquele que fez e proveu
o proveu de espada. Na verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais selvagens se divertem. Deita-se debaixo das árvores de lótus, no esconderijo da lama, no meio dos juncos. As árvores de lótus o cobrem com a sua sombra, os salgueiros do ribeiro o rodeiam. Se um rio transborda, ele não se apressa, fica tranquilo mesmo que o Jordão se levante até a sua boca. Será que alguém pode apanhá-lo quando ele está olhando? Ou lhe meter um laço pelo nariz? Capítulo 41 do livro de Jó. Você é capaz de pesar o monstro Leviatã, de pescar o monstro Leviatã com um anzol e prender a sua língua com uma corda? Você consegue passar uma vara de junco pelo nariz dele ou furar o queixo dele com um gancho? Por acaso ele lhe fará muitas súplicas ou lhe falará palavras brandas? Será que ele fará um acordo com você para que seja seu escravo para sempre? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Irá prendê-lo como uma corda para dá-lo às suas meninas? Será que os seus sócios o colocarão à venda? Ou irão reparti-lo entre os negociantes? Você consegue encher de arpões a pele dele? Ou cravar fisgas de pesca na sua cabeça? Põe a mão sobre ele, você se lembrará da luta e nunca mais repetirá o gesto. Esse que a gente se engana na esperança que tem, não é fato que alguém cairá por terra só em vê-lo? Ninguém é tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem então será capaz de se erguer diante de mim? Quem primeiro deu algo a mim para que eu tenha de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito das pernas do Leviatã, nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura. Quem dera tirar a capa do seu dorso? Ou lhe penetrará a dupla couraça? No 13, quem poderá tirar a capa do seu dorso? Ou lhe penetrará a dupla couraça? Quem abriria as portas da sua boca, pois em todos os seus dentes está o terror? As fileiras das suas escamas são o seu orgulho, cada uma bem encostada, como um selo que ajusta, a tal ponto que se ajunta a outra. Entre elas não passa nem o ar. Elas se ligam umas às outras, aderem entre si e não podem ser separadas. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como os raios do amanhecer. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente sobre juncos em chama. O sopro dele acende o carvão e da sua boca saem chamas. No seu pescoço reside a força e diante dele salta o desespero. Suas partes carnudas são bem pegadas entre si, todas fundidas nele e imóveis. O coração dele é duro como uma pedra, firme como a pedra inferior de um moinho. Quando ele se levanta, os valentes tremem. Quando ele irrompe, ficam como se fora de si. Se o golpe da espada o alcança, isso não tem efeito algum, e o mesmo vale para a lança, o dardo ou a flecha. Para ele o ferro é como palha e o cobre como pau podre. As flechas não o fazem fugir. Para ele as pedras das fundas se transformam em palha. Os porretes são para ele como talos de capim. Quando agitam a lança, ele dá risada. Debaixo do ventre, ele tem escamas pontiagudas, arrasta-se sobre a lama como um instrumento de debulhar, leva as profundezas a ferver como a panela, torna o mar como caldeira de unguento, deixa atrás de si um sulco luminoso, como se o abismo tivesse uma cabeleira branca. Na terra não há ninguém como ele, pois foi feito para nunca ter medo. O Leviatã olha com desprezo tudo que é alto e é rei sobre todos os orgulhosos. Capítulo 42 do livro de Jó, finalizando o livro de Jó. Então Jó responde ao Senhor: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntas: quem é este que sem consentimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim.
coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você responderá. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor falou estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifas, o Temanita: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus dois amigos, porque vocês não falam a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros, e vão até o meu servo Jó, e ofereçam holocausto em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Então Elifas, o temita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos os que haviam conhecido antes e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Késia, e a terceira de Queren Apuque. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos e viu seus filhos, os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. E assim Jó morreu após uma longa velhice. E assim terminamos o livro de Jó, onde aprendemos coisas fantásticas, principalmente que Deus ele age de maneiras misteriosas, assim, que às vezes nós pensamos que ah, as coisas só acontecem para aqueles que agem de forma ímpia, ou que só é bem sucedido aquele que não age segundo a conformidade da lei. Mas não pense dessa forma. Deus age de formas distintas. Mesmo aqueles que ele ama, ele corrige quando há necessidade, ou ele põe em prova para ver se de fato há uma um verdadeiro posicionamento voltado para a palavra de Deus, e que há de fato uma ligação entre Deus e esse homem ou essa mulher. Então que Deus possa te abençoar grandemente. Agradecemos a Deus por finalizarmos mais um livro da palavra de Deus. Amanhã, no dia 13, iniciaremos o livro de Salmos, pedindo a Deus que Deus nos dê sabedoria e que nós possamos sempre não só ler, mas principalmente compreender a sua palavra e poder guardar em nossos corações, para que nós possamos constantemente crescer em conhecimento e graça diante de Deus. Senhor nosso Deus, obrigado por mais essa oportunidade de leitura, que nós possamos sempre estar não só lendo, mas principalmente guardando em nossos corações essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Como nós pedimos sempre, se for possível, se você ainda não for inscrito, temos já 60 e poucos inscritos, graças a Deus, aqui nessa data do dia 12 de junho de 2026. Mas esperamos que outras pessoas venham se inscrever no nosso canal, e principalmente que você possa curtir, compartilhar, comentar, porque dessa forma o algoritmo que rege essa plataforma entende que há relevância nesse material e pode apresentar outras pessoas que venham a ter interesse em fazer essa leitura juntamente conosco. Se você quiser acompanhar desde o início de janeiro, desde o dia 1º de janeiro, nós temos todos os livros anteriores, desde Gênesis até hoje, o capítulo 42 de Jó, e amanhã iniciaremos o livro de Salmos, pretendendo finalizar toda a leitura bíblica até o dia 31 de dezembro desse ano de 2026. Que o Senhor possa te abençoar grandemente, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Até amanhã, se Deus quiser.